Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora esse conteúdo semanal, este programa que chega até você com muitas informações, mas eu vou usar uma expressão para você para te chamar a atenção. Muitas revelações da parte de Deus que são importantes que você conheça, tome conhecimento, algo que o Senhor nos revelou, algo que temos alcançado, por uma posição que você vai saber daqui a pouquinho qual, e que nós temos o papel, a responsabilidade de repercutir aqui, para que você também tenha conhecimento. Seja bem-vindo ao nosso programa que aborda o projeto de Deus através das 7 cartas do Apocalipse. Veja agora os pastores que estamos aqui no estúdio hoje, você pode ver aqui este grupo de pastores, você que está acostumado a assistir esse programa, já nos conhece. Se você está chegando agora, olha só, além de estarmos pela TV aberta, nós estamos também no sistema multiplataforma do qual faz parte o nosso canal no YouTube. Então você pode entrar lá, acessar o nosso canal no YouTube, está aparecendo um QR Code na tela, vai apontar para lá, tá? E você vai poder ver toda a sequência deste programa que traz informações maravilhosas e necessárias. Vamos então ver, cumprimentar, os pastores estão aqui, começando pelo pastor Gedeu Tigueiros. A paz do Senhor a todos. O pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata, também o pastor Sérgio Souza, paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor Josias e a todos. Pastor Júlio Filgueiras. Paz do Senhor, pastor Josias e todos que participam conosco. Pastor Douglas Spangero. A paz do Senhor a todos. Muito bem, pastor Jerônimo Silva. Paz do Senhor a todos. Pastor Edson Ian. Paz do Senhor a todos. Nosso colega aqui do dia a dia da TV Manaim. Muito bem, estão todos então apresentados. E agora eu passo a palavra ao pastor Gedeuti com uma expressão. Entramos em Filadélfia. Pastor Gedeuti. Nós temos seguido aquilo que está no livro de Apocalipse com relação às 7 cartas. Lembrando que o aspecto das cartas para nós, na verdade, tem um sentido, tem o histórico, que é claro, nítido, todos conhecem, inclusive as referências às igrejas da Ásia, elas existem até hoje, os restos, e os irmãos que estiveram lá, o irmão Ian, o irmão Gilson e mais outros companheiros estiveram lá, fotografaram regiões que, por certo, estão saindo na nossa tela aqui. É de importância grande. O que é histórico é muito importante. Não se vive sem o histórico, mas a igreja, ela vive do profético. Então, a história está ligada a tudo aquilo que é a existência do homem, é o tempo do homem contado para a morte, é a história. Ao passo que o profético é o tempo contado para a vida. Então, que vida? Aí Jesus diz, é essa e a outra vida. Então ele diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então você tem o histórico é a vida. E o profético é a vida em abundância. E você vai viver a outra vida. A sequência dos fatos históricos e proféticos, hoje eles estão bem claros para nós. É como se nós tivéssemos saído de uma campina e começássemos a subir uma montanha. E a cada momento que nós subimos, nós podemos divisar a campina que ficou lá embaixo, os acontecimentos, né? Seja a beleza, seja as dificuldades, não é? Da campina e da subida também. Então, hoje, nós estamos, como se estivesse assim, no píncaro de uma grande montanha, onde nós estamos divisando todos os ângulos de um projeto desta vida que nos leva à eternidade. A praticidade porque quando você fala didática, o Espírito Santo é didático. Então, no Novo Testamento, a palavra que se destaca é o didatique, que é didática. Então, é aquilo que você coloca dentro de um arcabouço onde tudo vai coincidir. Nada sai do projeto.
Só que a didática do Espírito, ela não é racional apenas. Então, a religião ficou com o racional. Foi bom, mas não leva à eternidade. Ao passo que o Espírito Santo quer nos dar a didática que nos leva ao que é o profético, que são os mistérios. Porque sem os mistérios não existe evangelho. Existe cristianismo. Então o cristianismo, ele mesmo formula, ele se recicla, ele se refaz dentro do seu próprio projeto, independente de Deus. Ele usa, por gentileza, o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas ele não ouve a voz do Espírito Santo. Agora vamos aqui. Nós estamos entrando, saindo de Sardes, que pode dizer, é o ponto de, podemos dizer assim, o ponto de inflexão. Quando tudo parece que veio, de certa forma, sendo ajustado e chegou no ajuste principal, quando, na verdade, não foi o problema de Lutero. O problema que Lutero trouxe foi a Bíblia, o projeto da Igreja Apostólica, que tinha sido abandonado. E, em substituição, a religião foi colocando, quer dizer, o nome até de cristianismo, foi colocando os seus adendos para fortalecer aquilo que era o lado que se tornou importante, que foi a política na vida da igreja, do chamado cristianismo. Então, o cristianismo, ele deixou Cristo, ficou só com o nome, com a sigla, e admitiu tudo aquilo que ele precisava politicamente para governar o mundo, como se a igreja estivesse caminhando para o milênio, que era profético. Então, o período chamado medieval, vai de 400 a 1500, por aí assim, era entendido pelos religiosos da época, o nome de cristianismo, de que aquilo ali era um princípio, a igreja era mestra e tudo que ela dissesse, né, teria que ser atendido, mesmo que a Bíblia ficasse de lado, o que acontece até hoje. O pequeno exemplo. Então, a Bíblia diz assim, Jesus é o único Salvador. E o que é que o cristianismo está aí dizendo? Não, que existem outros, que Pedro salva, que Paulo salva. Não, são preferências humanas, até parecem racionais, até que não parecem tão racionais. Porque eles não são. Porque se você abandona a Bíblia como a única regra de fé e prática, você tem que inventar uma porção de coisas. E nisso a gente nota uma competência extraordinária, né? O homem, ele compete de uma forma assim, com as coisas espirituais, ele compete porque ele tem a força da carne, que é aquilo que você vive. Então, quando eu digo pão da vida, você está com fome de pão de quê? De trigo, né? Então, ele vai para o lado, tira o pão da vida e bota, para você entender, pão da padaria. Existe até aquilo que se chama jesuitismo. O jesuitismo, a casa, ele está falando de uma casa, de uma morada, aí o jesuitismo diz assim, casa de botão. Então, entendeu? Quer dizer, ele não atendeu aquilo que era o mais importante do que está sendo falado, ele muda o sentido para que ele se mantenha na sua posição. Ele trocou a casa morada como a casa de botão. É chamado isso jesuitismo. Quando você fala isso, evidentemente, são expressões que nós não temos que acusar, seja ninguém, né? Seu lado religioso, cada um escolhe o que quer e é isso mesmo. Mas o que é importante nessa inflexão
é que nós saímos de um histórico, vê a história viveu, o profético foi vivido, e a própria história mostrou que o profético passou em branco. E a turma não entendeu. Ela não entendeu a luta contra a palavra, ela não entendeu a luta contra o sangue, ela não entendeu a luta contra a fé, ela não entendeu a mistura que veio do fermento, ela não entendeu nada. Por quê? Porque as parábolas e o Espírito do Senhor não entraram no assunto, que é o fundamento da revelação. Ser um Espírito do Senhor é razão. Aí você diz assim, você tem razão? Tem razão. Mas o que traz para o homem eternidade é revelação. São os mistérios de Deus. E os mistérios interessantes é que Jesus sempre se referia nas suas parábolas, assim, olha, eu estou falando aqui parábola, eu não quero que ninguém entenda nada. Sabe por quê? Porque a parábola ia ser discernida pela igreja, pelo Espírito Santo. Nem os discípulos que queriam saber, tinham as curiosidades, conversavam, diziam, você entendeu? Entenderam, não entenderam nada. Eles tinham entendido racionalmente. Por quê? Mas o Senhor queria que tudo aquilo que foi falado, as curas, os sinais, né? o ministério do Senhor Jesus, você pega a oração sacerdotal, né? Que coisa extraordinária, né? Que profundidade, não é? Espiritual. Mas vamos lá. Então, nesse ponto, quando você pega Sardes, todo mundo já falou sobre isso, restante, nós somos a própria história. A história agora somos nós. E essa descoberta o mundo não fez. O mundo chamado cristão não fez. Continua essa confusão. Por quê? Ele se perdeu, a religião, o cristianismo está perdido. Ele está perdido. E a perda é, abre os seus jornais, os jornais do mundo inteiro, as manchetes, mostrando um cristianismo perdido. Os próprios religiosos são honestos, pessoas, e não sabem o que é que vão fazer. Por quê? Eles deixam o mistério. Por que não tem o mistério? Porque não tem a revelação, não tem o projeto. Então, ele começa a inventar coisas. E aí está o mundo virado de cabeça para baixo. Tudo certo. E nunca ia ser diferente. E quem vai dizer que isso está errado? Só quem sabe, no momento está vivendo. Olha, isso não está certo, isso está errado. Ninguém quer saber disso. As coisas vão sendo levadas de qualquer maneira. E o resultado é que o cristianismo está perdido. Seja romano e seja protestante. E pior ainda, um determinado grupo que hoje se diz evangélico, batizado com o Espírito Santo, perdeu a bênção. Ele não soube o momento, assim, não conheceste o tempo da tua visitação. Por isso, derribarão a ti, a teus filhos. Foi o choro, o lamento de Jesus quando descia o Monte das Oliveiras. Jerusalém, Jerusalém. Ele está falando para os religiosos, os mesmos de hoje, que matas os profetas. Religião não quer profeta. Do Senhor ela não quer. Ela quer adivinho, agoreiro. Então, é isso que ela está vivendo. Uma pessoa diz uma bobagem, ou diz outra. Você viu fulano lá, aconteceu com fulano, começou a chorar, né? Sangue, outro não sei o que, uma estátua. Um negócio assim que entende? É preciso ser muito religioso para crer nisso. Mas crê, não tem outra coisa. Então vamos lá. O cristianismo, chamado cristianismo, tanto romano quanto protestante, esse cristianismo, ele perdeu o veículo da história. E não vai se encontrar mais. Porque ele abandonou
aquilo que era mais importante. Aquilo que nós vamos entrar, estamos mostrando que estamos tendo que viver agora. Ele deixou o derramamento do Espírito, ninguém deu contas. Ninguém deu conta. Acabou o derramamento, o outro inventou outra coisa lá. Entendeu? E foi a nossa grande luta. Quando nós recebemos a bênção do batismo com o Espírito Santo, nós paramos assim e vimos o movimento para lá e corre para cá. Espera aí. É isso que nós queremos e era isso que nós queríamos. Movimento. Então, mas aí você disse, não é isso que eu quero. Eu quero uma consciência do momento. Amém. Eu quero um povo que ouça a minha voz. Eu quero alguém que fale no meu nome. Não precisa ser grandes culturas, grandes pregadores. Não. Conferencista não precisa nada disso. Traz o homem na sua simplicidade e eu, pelo meu Espírito, vou Amém. usá-los. E esse é o momento que o mundo não deu contas de que estamos vivendo. É o momento que prepara a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem, gente. Só mais aqui, só aqui. Então, vamos para Filadélfia. Filadélfia, vou ler um pedacinho da carta, só o primeiro versículo. Foi interessante você Agora falar você isso aqui. passa para eles aí. Isso. Vamos lá. Porque para você que está nos assistindo, a gente sempre fala sobre o texto bíblico sobre o qual nós estamos abordando aqui. Falamos sobre Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6. Estamos começando aqui, eu vou ler o primeiro verso em Apocalipse capítulo 3, verso 7. 7 a 13 versa sobre a igreja em Filadélfia, que é o tema que nós estamos iniciando no programa de hoje. Apocalipse 3, 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse aspecto inicial, o quanto? Que é santo. Isso. Vamos lá, vamos ver a Trindade. Vamos ver a Trindade. Vamos conversar aqui com os demais pastores que estão aqui, começando aqui pelo pastor Edson Ian, porque o pastor Edson sempre também faz uma contextualização histórica, né? Ou seja, esse texto ele é uma profecia que apontava para uma determinada época da história da igreja. Que época é essa? Olha só, eu vou falar de onde o cristianismo, um registro histórico de onde o cristianismo perdeu o profético. Ele perdeu o Pentecostes. Existiu um patriarca chamado João Crisóstomo. Ele era o patriarca de Constantinopla, no ano 400. Ele viveu até 407. E olha só, Constantinopla, nesse momento, era mais importante que Roma, porque... Era um dos 5 patriarcados. Exato, ele é dos patistas, dos 5. Então, ele era reconhecido pela oratória, pelas pregações, e ele faz uma crítica ao cristianismo da época. Olha só, em 380 foi oficializado o casamento igreja-estado. Então, 20 anos depois, que é o período que foi o período da oratória do João Crisóstomo, ele diz o seguinte: a igreja virou um teatro, a igreja virou uma feira. As mulheres querem se corromper, vão na igreja. Os homens querem fazer negócio, vão na igreja. Você quer saber sobre escândalos? Vão na igreja. Então ele colocou esse registro já 20 anos depois do casamento oficial da igreja com o Estado, mostrando que aquela igreja que vinha do Pentecoste, dos dons espirituais, da riqueza, do governo do Espírito Santo, ali ela perdeu o profético, e aí entram os dogmas, entra tudo aquilo que a gente viu nos 1000 anos da Idade Média. Então é só esse registro. E é isso que o Espírito Santo está fazendo novamente, ou seja, todas essas bênçãos da Igreja Apostólica e que nós não podemos deixar de viver, né? A igreja que pretende ser aquela que vai ser arrebatada não pode perder isso aí. Vamos lá, Pastor Júlio. Bem, nós estamos vindo da igreja de Sardes, onde aconteceu a reforma religiosa do século XVI, e estamos entrando agora na igreja de Filadélfia.
Então há um processo, há uma continuidade daquilo que o Senhor começou a realizar, restaurando alguns valores que haviam sido perdidos. Um exemplo disso é que a gente vê lá no início, quando o Senhor batiza a igreja com o Espírito Santo, lá no início, na igreja de Éfeso, o candeeiro. E quando os 7 Espíritos de Deus operando. Quando a gente chega em Sardes agora, na Reforma, nós vemos mais uma vez os 7 Espíritos de Deus. Por quê? Deus ia restaurar algo que foi perdido, que é a direção do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. E esse candeeiro, que era o candelabro que tinha lá em Israel, ele era azeite puro e fogo aceso. Ou seja, é o batismo com o Espírito Santo. Então, na igreja de Sardes, o Senhor começa agora uma reforma e entramos então na igreja em Filadélfia. Quando nós chegamos agora, nesse momento do hoje, que agora a profecia está se cumprindo nos nossos dias. Nós somos a igreja agora que estamos vivendo o profético está acontecendo agora nos nossos dias. Nós não estamos falando mais de algo histórico. Nós estamos falando de algo que está acontecendo hoje. Nós temos então, mais uma vez, alguns valores que o Espírito Santo quer restaurar, que foram perdidos. Um exemplo, na própria igreja romana e também nas que são chamadas de protestantes. Que valores são esses que estão sendo perdidos? A fé verdadeira, que não precisa de materialização. Hoje você tem materialização para as pessoas crerem, não precisa. Se há o Espírito Santo, a fé genuína, ela vem da eternidade, a fé profética, os mistérios de Deus, o discernimento, o profético, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, o temor do Senhor, o governo do Espírito Santo conduzindo todas as coisas, a experiência de corpo, a experiência de estar em comunhão, que é o maior legado da ressurreição do Senhor Jesus, a fé, a esperança. E agora, o que entra quando sai o Espírito Santo? Entra a força, como o pastor Gideuti mencionou, a força da carne, a eloquência de um pregador, a materialização da fé, o misticismo. Mas o Espírito Santo agora, nesse momento, ele quer operar e trazer de volta a essência do evangelho eterno, do evangelho verdadeiro. E por quê? Porque ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Momento, né? Então, é verdade. O mundo, ele perdeu um momento, ele perdeu essa história. Ele não sabe onde ele está. E o Espírito Santo está dizendo, está vivendo os últimos dias. A porta está aberta, mas vai se fechar. Então, vamos continuar aí, que está muito bom. Estou aprendendo aqui um bocado, hein? Pastor Douglas, Filadélfia, Douglas. Pastor Josias e aqueles que nos assistem, Filadélfia é o nome profético, significa amor fraternal. O interessante é que esse amor fraternal é fruto de uma operação do Espírito Santo, diferente de movimentos, de ajuntamentos da carne. O amor fraternal é fruto da liberdade e do governo do Espírito Santo. Como o pastor Júlio colocou, esse cristianismo que aí está não entendeu a doutrina de corpo, mas Filadélfia, ou seja, aqueles que eram os restantes de Sardes e que hoje são Filadélfia, entenderam esse mistério. O que é doutrina de corpo para aqueles que estão nos acompanhando? Corpo é a igreja, onde o cabeça é Cristo. Então a doutrina de corpo, ela passa por governo e disciplina. A obra do Espírito, ela vive essa experiência. A igreja que vai ser arrebatada é aquela que vive o evangelho eterno, que é muito diferente do cristianismo que nós estamos falando aqui. Então, Filadélfia é essa expectativa e o desejo que o Senhor Jesus tem para que nós vivamos hoje esta profecia. Filadélfia fala daqueles que estão sendo preparados para o arrebatamento da igreja. Amém. Inclusive, isso aí é fundamental, porque nós temos a Trindade. Isso. Né? E a igreja, esse é o elemento que a carta, a igreja de Filadélfia enfatiza. Né? Essa carta, ela enfatiza Israel, ela enfatiza o mundo, ela enfatiza a igreja e ela enfatiza, nesse momento, aquilo que nós temos que entender, que é a comunhão. É a igreja em si. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja. Então, Filadélfia não erra em nada. Muito bem. Jerônimo, o verso que eu li,
traz alguns atributos do Senhor que estão ali apresentados, né? Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e que ninguém abre. Você quer fazer uma abordagem sobre um desses aspectos? Claro. É interessante, na fala do pastor Gedeuti, quando ele fala, a igreja, ela está no projeto de Deus. A igreja faz parte do projeto. E houve uma frase do pastor Gedeuti na reunião preparatória que foi: o cristianismo não discerniu o projeto de Deus para a igreja. Ou seja, o cristianismo para esse tempo. O cristianismo, que nós podemos aqui abordar, a igreja romana, o protestantismo, eles não discerniram que o projeto era um projeto de Deus. Porque o nome igreja no original, no grego, é eclesia. Ou seja, é tirado, né, para fora para viver algo. O cristianismo não foi tirado para fora, ele preferiu continuar no mundo. É o contrário agora. Né? E trazer o que está no mundo para dentro dele. A filosofia, a fé ideológica, trazer os movimentos, ou seja, tudo isso para descaracterizar, na verdade, o projeto de Deus para a sua igreja fiel. E aí nós vemos uma das expressões, o que é verdadeiro. Porque quando a igreja ela tem o Espírito Santo, assim diz o santo, ou seja, a operação do Espírito Santo, nela o verdadeiro se manifesta. Por quê? Porque verdadeiro? Porque só Ele é o Salvador. Então, vinha ali de Pérgamo, Tiatira, Sardes, muitos salvadores, muitos nomes, mas vem ali em Filadélfia, assim diz, o verdadeiro Salvador, que é o Senhor Jesus. Ou seja, é aquele que se revela e que a igreja tem que buscar conhecê-lo, porque ele é o verdadeiro Salvador. O pastor Sérgio Souza, uma palavra para quem está nos assistindo. O que nós observamos aqui foi em tudo que foi falado pelos pastores, foi uma descrição de uma história que é real, que é o mundo, o dito cristianismo que aí está, mas há um contraponto que eu quero fazer neste final. Porque a igreja fiel do Senhor Jesus, a obra do Espírito Santo, ela vive porque ela perseverou e conservou, por isso ela é restante, ela é Sardes. A igreja fiel vive aquilo que está no verso 7 do capítulo 3, a presença do santo, do verdadeiro e daquele que abre, que tem a chave, ou que é a chave de Davi, que abre a porta. Ou seja, a presença da Trindade. Deus é santo, é o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, e o Senhor Jesus, que é a porta, que é a chave. Ou seja, há uma esperança para o homem, para a alma sedenta, que não precisa ficar debruçada em tudo aquilo que foi dito nesse louvor, né, naquela música, mas ela tem um lugar, um corpo, que é um organismo vivo, no meio do qual o Espírito Santo está fazendo uma grande obra. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a todos aqui. Me despeço com a paz do Senhor Jesus. E você que nos assiste, se Deus quiser, a semana que vem a gente volta, ou na semana que vem a gente volta com mais uma edição desse programa. Esperamos nos encontrar novamente, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.